Olá galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje aconteceu uma coisa engraçada e por isso eu quis gravar esse vídeo. Tava trocando ideia com um amigo meu que é policial, e aí ele falou pra mim que esses dias ele encontrou com outro amigo nosso que estudou com a gente na quinta série, na sexta, na sétima série, e que o carinha é traficante. Aí eu falei assim, pô, que louco a vida, hein? Vocês, desde a quinta série, desde a sexta série até hoje, vocês estão brincando de polícia e bandido, hein? E eu fico em cima do muro só assistindo. Tem coisas que não mudam. Mas é muito doideira, né, cara? Essas paradas, esses conceitos sociais. Os caras estudavam juntos na mesma sala de aula, frequentavam a mesma sala de aula, mesmo colégio, domingo ia na igreja com a família. Que mais? Não conheci tantos mais do que isso, né? Não, sei, não fazia tanto rolê, era mais amigo de sala de aula só. E tipo, jogava futebol junto de vez em quando, velho. De vez em quando jogava futebol junto e tal, mas como que a vida leva as pessoas para um lado e pro outro lado. E elas são julgadas por isso, né? Pelas escolhas que elas fazem. E mesmo quem escolhe um lado, digamos entre aspas, certo, correto, né? O lado da lei. Mesmo assim, elas ainda são julgadas e mesmo entre elas, né? Não só entre elas, todas as profissões, não é só policial, né? Mas médicos, advogados, bombeiro, enfermeira, nutricionista, personal trainer, arquiteto, engenheiro, motorista, porteiro, gari, todas as profissões. Dentro de todas as profissões, tem pessoas boas e pessoas não tão boas, né? Pessoas que acordam e já pensando assim, o que eu vou fazer hoje para ferir alguém, o que eu vou fazer hoje para prejudicar alguém, o que eu vou fazer hoje para machucar alguém, o que eu vou pegar hoje, Tem gente que já acorda com o lado meio, né, de quem que eu vou falar hoje, de quem que vou inventar mentiras a respeito hoje, né? As pessoas acordam já com o negócio virado, assim, e tem pessoas que acordam querendo fazer alguma coisa pelo bem geral e tal, mas a gente parar pra pensar, né, tem pessoas honestas e pessoas desonestas, pessoas bem educadas e pessoas mal educadas, pessoas extremistas e pessoas mais mente abertas, dentro de cada uma das profissões, dentro de cada uma das raças, orientações sexuais, gênero, ideologia de gênero, voto em tal candidato, de tal partido, de tal religião, torce para tal time de futebol. Tem pessoas honestas e pessoas desonestas, pessoas educadas e pessoas mal educadas, pessoas preconceituosas, pessoas que são corretas perante a lei e pessoas que são erradas, são criminosas perante a lei. E o próprio conceito de lei, né, dentro das pessoas que criam as leis, as pessoas que inventam as leis, os artigos, os incisos, parágrafos, pessoas que cancelam leis, né, e definem também as punições, né, para quem quebra aquelas leis, dessa instituição que tem esse poder, né, essas pessoas que têm esse poder de criar os castigos para as pessoas que quebram tais leis e criar tais leis, né. Essas pessoas aí, tem pessoas que são honestas e pessoas que são desonestas, pessoas que são bem educadas e pessoas mal educadas, pessoas que são preconceituosas, pessoas que são mente abertas, pessoas que são extremistas, pessoas que são de todas as religiões, de todas as classes sociais, de todas as raças, todos os gêneros, toda classe social, regionalidade, se nasceu no norte, no sul, no leste, oeste, não importa. Dentro de todas essas pessoas que criam as leis, que aprovam as leis, que definem os castigos para eles, existem pessoas de todos os tipos. E a própria lei é uma coisa que a gente tem que parar para analisar, porque a lei sempre está sendo mudada de acordo com o interesse daquelas pessoas que estão no poder lá, daquelas pessoas que estão no poder naquele momento da história. E usam, né, os argumentos para criarem tais leis, usam os argumentos que tem que ser analisados quais argumentos estão usando para justificar a criação dessa lei. É um argumento real, válido, ou é um argumento só ilusório? Só uma nuvem de fumaça para disfarçar alguma coisa, porque querem criar essa lei para poder proteger a quem quebra uma outra lei lá, porque eles quebraram aquela outra lei. Eles precisam quebrar, eles sabem que vão quebrar aquela lei, então já criam um parágrafo, um inciso, um artigo, uma outra lei
para justificar a quebra daquela lei. Ah, pode acontecer de quebrar essa lei, se acontecer isso, se precisar disso, se for necessário isso e tal, pelo bem geral, pelo bem da nação, pelo bem de todos, por Deus, amém, enfim. Só que vale lembrar, né, que inclusive na época de Jesus, em nome de Deus, matavam os hereges, né? Inclusive Jesus foi um dos primeiros a ser caçados, né, a ser preso. Ele sabia que ia ser preso porque ele sabia que as coisas que ele ensinava eram contrárias às leis vigentes. E as leis vigentes naquela época eram leis vigentes do império, do imperador e de um outro poder, né, político, social, religioso e tal. Tanto que Pilatos representava o poder do império. E Pilatos disse: eu lavo as minhas mãos contra o império, contra o imperador, e Jesus está livre, é um cidadão romano livre que não tem pecados. Vocês querem soltar ele ou querem soltar o herege? Ou querem soltar o assassino, né? Querem soltar o herege ou querem soltar o assassino? Não, vamos soltar o assassino e prender o herege na cruz. A cruz, que é o instrumento de tortura, que era o símbolo de poder dessa instituição, que tinha o poder de acusar as pessoas. Ah, ele está quebrando essa lei, ele tem que ser preso porque está quebrando essa lei. Ele está indo contra os nossos ensinamentos. Ele está desrespeitando nossa instituição, ele está indo contra Deus, é um herege, é um pagão. Tem que ser preso e morto na cruz para servir como exemplo. Que as cruzes ficavam lá, né, na entrada da cidade, nas praças das cidades, o corpo apodrecendo de todos que eram condenados, né, por essa instituição que tinha esse poder de condenar as pessoas, porque supostamente essas pessoas tinham quebrado as leis que essa instituição tinha desrespeitado essa instituição. E como exemplo, como símbolo, ficam lá pregados na cruz, o corpo apodrecendo ao tempo, né, as famílias passando ali. Aí o pai fala: olha lá, filho, olha, não desrespeite essa instituição, não questione essa instituição. Essa instituição diz a verdade absoluta, então siga ela, respeite ela, senão vai acabar ali na cruz igual esses criminosos. Não seja um criminoso. Anos mais tarde, depois disso, muitos anos mais tarde, né, teve a Inquisição, teve a queima das bruxas e tudo mais. A troca do calendário, né, o calendário que era juliano se tornou calendário gregoriano. E muitos anos depois disso, o conceito se repetia com a escravidão, porque na era da escravidão era normal você ter escravo, dava status social você ter um escravo. Se bem que na época mesmo de Jesus já existia escravidão, né? A escravidão vem da época de Jesus já, só que na época de Jesus os escravos eram outros, né? Não eram os mesmos escravos que nos últimos anos de escravidão só existia escravidão por raça, não era mais uma escravidão por classe social, por questão social, por questão financeira, igual na época de Jesus, né? Na época de Jesus só era escravo quem não tinha dinheiro para não ser escravo. Se você tinha dinheiro, você não era escravo. Agora, se você não tinha dinheiro, você se tornava escravo. E aí, né, na Idade Moderna, digamos assim, né, 200 anos atrás, quando a escravidão deixou de existir, que aí a escravidão só por raça, acontecia a mesma coisa, né? A lei protegia, a lei te dava o direito de você ter o escravo. E o escravo era punido se tentasse fugir. Se o escravo tentasse fugir, você poderia, pela lei, tinha o direito de punir o escravo que tentou fugir. Pela lei, você tinha o direito de punir o escravo que falasse alguma coisa que você se sentisse ofendido. Ah, o escravo falou alguma coisa que eu não quero que ele fale. O escravo não tem liberdade de expressão, é contra a paz social. O escravo não pode falar o que pensa, não pode falar o que é, não pode falar nada. O escravo tem que ficar de boca calada. Se o escravo falou, então eu posso punir o escravo. E a lei garantia isso. Então estar do lado da lei era você ter escravo e punir o escravo pelo escravo falar alguma coisa que você não gostou que o escravo falou. Ou seja, a lei realmente é o lado certo, sempre, em todos os casos? Ou será que a lei sempre está errada? Porque a lei sempre vai sendo trocada, né? E sempre a gente pegar esses exemplos, na época de Cristo, na época de Jesus, a lei estava errada, porque a lei prendeu Jesus em nome dessa instituição, em nome de Deus, amém? E crucificou ele em nome de Deus, amém? E depois, na época da escravidão, o patrão podia punir o escravo, o patrão tinha o direito de punir o escravo, e todos eles estavam do lado da lei, né? Todos eles eram a lei, eram as pessoas que criavam as leis, que têm o poder de criar a lei, que têm o poder de acusar alguém de ter quebrado aquela lei, e que tem o poder de definir qual vai ser o castigo de quem quebrar aquela lei. Ou seja, é melhor pensar, né? Às vezes, não custa nada pensar, é de graça. Então tá aí o vídeo, paz pra todos, fui.